Homem rico encontra auxiliar doméstica falando chinês. Decisão que transformou suas vidas. Era uma noite chuvosa em São Paulo. As luzes da cidade brilhavam como diamantes sob a água que deslizava pelas ruas. Rafael, um milionário arrogante, entrou no luxuoso Hotel Majestic. Ele tinha tudo: carros caros, jatinhos, uma conta bancária que não parava de crescer. Mas ao cruzar o saguão, uma sensação estranha o envolveu. Como se o glamour fosse apenas uma máscara para um abismo vazio. Enquanto o elevador subia, sua mente estava longe. Ele olhou para o reflexo no metal, uma imagem de si mesmo que não o fascinava mais. O que eu realmente tenho? Pensou. Ao sair, o som de uma risada chamou sua atenção. Era Luísa, a faxineira do hotel, conversando com o hóspede chinês. Ela falava fluentemente o idioma, sua pronúncia clara, seu sorriso genuíno. Aquilo paralisou. Ele nunca se interessara por pessoas que não pertencessem ao seu mundo. Mas Luísa, havia algo nela que transcendia as aparências. Ele se aproximou, um misto de curiosidade e arrogância envolvendo suas palavras. "Por que você fala chinês?" perguntou, quase desdenhoso. Ela sorriu, mas seus olhos refletiam uma tristeza profunda. "Fiz um curso online. Minha família precisa e eu queria dar o melhor para eles." Pela primeira vez, Rafael sentiu uma faísca de empatia. Luísa não era apenas uma faxineira. Ela carregava uma história, um passado marcado por um trágico acidente que deixara sua família em dívidas. Ele a observou. Enquanto ela limpava os móveis, cada movimento suave e determinado. A atmosfera ao redor deles era pesada, como se o luxo do hotel se tornasse um pano de fundo irônico para a luta diária dela. Os dias se passaram e Rafael começou a procurá-la. Ele buscava aquele momento em que seus olhares se cruzavam, um instante fugaz que o fazia questionar suas escolhas. Durante esses encontros, ele começou a perceber a hipocrisia de sua fortuna. Ele soube que parte de seu sucesso vinha de empresas que, como monstro, devoravam pequenas famílias, empurrando pessoas como Luísa para a miséria. Seu coração apertava. Um dia, enquanto Luísa discutia com um colega sobre a fatura da luz que não parava de aumentar, e telefone que Rafael vibrou. Era um ex-parceiro de negócios, ameaçando expor segredos obscuros de seu império. O homem estava determinado a destruir tudo o que Rafael construíra. O milionário sentiu o chão fugir sob seus pés. Ele sabia que suas ações tinham consequências. No final de uma semana turbulenta, ele se viu em um beco sem saída. Manter a riqueza ou lutar pelo que realmente importava. Ele não podia deixar Luísa se tornar uma peça de seu jogo. As duas vidas estavam entrelaçadas agora como fios de uma tapeçaria. Os riscos aumentavam e as horas passavam como areia entre os dedos. Rafael olhou pela janela do seu luxuoso quarto. A cidade pulsava, mas ele não sentia o conforto habitual. O que ele realmente... Que guia! E o que Luísa pensaria se soubesse a verdade sobre seu passado? O dilema moral o atormentava, gerando um turbilhão dentro dele. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou pela janela e uma necessidade urgente se apossou dele. Ele precisava de Luísa. A verdade que ele guardava ecoava em sua mente como um sino tocando a hora da verdade. Ele queria mais do que uma conversa. Queria um laço, um entendimento. Mas tudo o que havia antes parecia uma mentira, uma fachada. E se ele realmente fosse um monstro? Como tão bem descrito nas histórias que costumava ignorar. Ele desceu as escadas, apressado. O elevador parecia uma armadilha, lento e sufocante. Quando chegou ao saguão, sua mente girava com a ideia de confessar tudo. Isso nunca seria fácil. Como Luísa reagiria se soubesse que, por trás da sua fortuna, havia um rastro de dor e destruição? E se eu odiasse? Ele não sabia. Mas, como sempre, ele precisava correr o risco. Mas, enquanto ele caminhar rumo à área de serviço, um grito furioso estourou do outro lado. Era Luísa, sua voz forte e clara cortando o ar como uma faca. Você não pode fazer isso! Ela exclamou. Rafael parou. Os olhares dos funcionários e hóspedes se viraram em direção à cena. Agarrou-se à porta, o coração disparado. O que estava acontecendo? Ele se aproximou, seus pés pesados no chão do hotel. Luísa estava de pé, uma expressão de raiva e desespero moldando seu rosto. Do outro lado, um homem corpulento a encarava, segurando um papel na mão. A situação está insustentável. Se você não pagar, não! Terá mais emprego aqui! O homem gritou e a humilhação preenchia o ar. Olhos se arregalaram. O recepcionista mordeu o lábio. Os hóspedes cochicharam. Rafael sentiu seu peito apertar. Quem é esse indivíduo? Sua voz estava mais alta do que pretendia. O homem se virou, surpreso, e ao perceber quem era, esboçou um sorriso escorregadio. Rafael, sabia que ia me encontrar aqui. Este é o Sr. Costa, o novo gerente, e ele vem cobrar uma dívida de certos funcionários. Dívida? Rafael repetiu, a palavra soando amarga em sua boca. O que ele quer com Luísa? O homem arrogante sorriu, a intenção clara em seus olhos. Apenas uma questão de ajustar contas, nada pessoal. Certo, Luísa? Rafael sentiu a adrenalina subir. Ele não. Sabia o que estava pensando. Só sabia que não poderia deixar aquilo acontecer. Não, não pode ser. Eu vou pagar. Ele balançou a cabeça, juntando coragem. Por que você está pedindo o dinheiro dela? É por causa das dívidas da família dela, não é? O som ficou pesado. Luísa parou, a boca entreaberta. Você sabe? Ela perguntou, a voz trêmula. Mas antes que pudesse responder, o homem com o papel sorriu de forma sinistra, quebrando o clima tenso. É tudo mais complicado do que você imagina, Rafael. Até a Luísa tem suas surpresas. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Rafael, com a mão na cintura, não conseguia desviar o olhar de Luísa. O que ele não sabia? Quem era Luísa? Realmente? Ele se lembrou das promessas que podia fazer, de como poderia mudar a vida dela. Mas a verdade do que o homem dissera o deixou perdido. O clima na sala carregava algo mais. Uma expectativa sombria. E no meio disso tudo, o peso da revelação que Luísa poderia levar para seu mundo. Eu só queria que você soubesse, Rafael. Sua vida
Não é a única que está em jogo aqui. Ela hesitou. Seu olhar exibia um misto de raiva e algo muito mais profundo. A tensão se intensificou. O que mais Luísa esconderia? A última frase a pairar entre eles como uma nuvem pesada. Rafael estava pronto para lutar, mas a verdade poderia ser tão devastadora quanto os segredos que ele tentava enterrar. Ele precisava descobrir quem era Luísa de verdade. Esse enigma, agora mais intrigante do que nunca, deixava-o inquieto. Quais segredos estavam à espreita nas sombras? O destino deles estava prestes a se entrelaçar de maneiras que nem podiam imaginar. Rafael, paralisado pela revelação, olhava para Luísa. Seu coração batia acelerado. O homem com o papel continuava sorrindo malignamente. E a tensão era palpável. O que você quer dizer com isso, Luísa? Ele não conseguia tirar os olhos dela. Ela parecia ferida, sua expressão entre o medo e a indignação. Rafael, Luísa hesitou, mas o homem a interrompeu, rindo. Ela sabe muito mais do que você imagina, não é mesmo, Luísa? O olhar de Rafael se intensificou. Ele sentiu um nó se formar no estômago. O que estava acontecendo? Luísa respirou fundo. Eu só queria que você soubesse que minha vida não é simples. Eu não sou só uma faxineira. Eu sou um tipo de investigadora. O murmúrio entre os funcionários aumentou. Rafael franziu a testa, tentando entender. Investigadora? O que você está falando? O homem corpulento a observou, como se divertisse. Luísa sempre teve suas ambições. Descobriu muitas coisas sobre você, Rafael, e sua empresa. A verdade passou por sua mente como um relâmpago. Do que você está falando? Luísa, em vez de hesitar, deu um passo à frente, seu olhar forte. Eu venho tentando juntar as peças. Descobri que os seus negócios levam à ruína. Muitas pessoas inocentes. Estava quase conseguindo provas. Mas então você... Seu olhar vacilou, como se estivesse prestes a desmoronar. Rafael ficou em silêncio. Ele não esperava ouvir isso. Então você estava me espionando? E por que você não me disse antes? A raiva subiu, mas uma parte dele entendia. Luísa estava apenas tentando proteger sua família, mas a traição o atingia como uma faca. Eu não queria que você soubesse. Eu estava começando a confiar em você. A voz de Luísa estava tremendo. O homem riu novamente, se divertindo com a cena. Confia em você? Que doce ironia! E ainda assim, você estava se preparando para expor a verdade. Olhe onde isso nos trouxe. As palavras de Luísa ecoaram no ar. O que mais ela poderia saber? Rafael sentiu um frio na barriga. O recepcionista que estava parado ao lado parecia cada vez mais incomodado. Senhor, talvez você devesse... Talvez isso não seja o melhor lugar para discutir isso. Pela primeira vez, Rafael percebeu. Havia uma audiência. Todos estavam assistindo, esperando por um desfecho. Os murmúrios só aumentavam e os funcionários trocavam olhares. Luísa, por favor, isso não é o que parece. Não é? Ela estava ofegante. Você acha que pode ignorar tudo o que faz? Não somos apenas peças no seu tabuleiro. Cada decisão sua destrói vidas. Rafael ficou em silêncio. Nesse momento, a campainha de emergência do hotel estrondou. Um barulho ensurdecedor, quase como um sinal de alarme. Rafael virou a cabeça, perplexo. Luísa fez o mesmo, apavorada.
O que está acontecendo? Ele se perguntou, o coração disparado. A voz do segurança ecoou. Todos evacuem! Intruso no prédio! O medo tomou conta. Hóspedes começaram a correr em direção às saídas, as luzes piscando em alerta. Rafael olhou para Luísa e naquele instante tudo mudou. O homem corpulento também se viu em pânico. Vamos! Temos que sair agora! Ele puxou Luísa pela mão. Não! Espera! Rafael agarrou o braço dela, mas o homem se virou, enfrentando Rafael com fúria. Deixe-a em paz, ela não é sua. Se você quer salvar a sua pele, deve correr. Em um piscar de olhos, Luísa resolveu. A bravura substituiu seu medo. Não! Eu não vou com você! Ela se soltou e olhou nos olhos de Rafael. Você precisa decidir. A vida que você leva, as mentiras, isso tudo está prestes a desmoronar. Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés. Uma explosão repentina, não muito longe do hotel, fez as paredes vibrarem. Ele olhou para Luísa, então para o homem, e aquela decisão estonteante pairou no ar. Quem ele realmente era? O alarme aumentou. Ele tinha que escolher: seguir Luísa e parar de correr de suas verdadeiras responsabilidades, ou buscar uma saída e deixar tudo isso para trás. O grito do segurança ecoava. Todos estavam em pânico, mas a escolha era sua: encarar o que havia escondido ou fugir novamente. E enquanto o caos se instalava, Rafael se viu perdido entre a dúvida e a urgência. O que aconteceria agora? Rafael, paralisado pela revelação, olhava para Luísa, o coração disparado. O homem com o papel continuava sorrindo, e a tensão era palpável. O que você quer dizer com isso, Luísa? Ele não conseguia desviar o olhar dela. Seu rosto exibia raiva, mas também uma vulnerabilidade que o atraía e o apavorava ao mesmo tempo. Rafael, eu... Luísa hesitou novamente, olhos brilhando com lágrimas prestes a cair. Mas o homem corpulento a interrompeu com um riso cruel. Ela sabe muito mais do que você imagina, não é mesmo, Luísa? O ar entre eles estava carregado. O que mais ela sabia? O que mais havia escondido? Luísa respirou fundo, a coragem começando a voltar. Eu sou... mais do que você pensa. Eu sou uma investigadora e venho reunindo provas sobre as suas atividades. O que você faz leva as pessoas à ruína. As últimas palavras saíram como um grito. A sala estava em chamas e todos podiam sentir a faísca. Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Como você se atreve a me espionar? Ele quase gritou. Mas Luísa não se intimidou. Porque você não pode continuar assim. Você pilha as vidas das pessoas e não se importa. Ela respondia com fervor. O homem ao lado dela ria de forma sádica, como se estivesse desfrutando do espetáculo. Aos poucos, Rafael foi se sentindo cercado. Os olhares dos outros funcionários. A pressão crescendo ao redor. Tudo parecia um pesadelo. Naquele momento, a campainha de emergência do hotel explodiu. Todos começaram a gritar, enquanto o alarme ecoava. Evacuação! Intruso no prédio! O desespero tomou conta. Hóspedes corriam em pânico. Rafael se virou, procurando um caminho de fuga. Não havia como voltar atrás, mas ele precisava de Luísa. Vem comigo! Ele gritou, mas a determinação dela ainda o detinha. No momento, não importa. Sua vida e a minha se entrelaçam. Mas mais do que isso, você precisa entender o que está prestes a acontecer. O homem empurrou Luísa para trás,
tirando-a da frente dele. Rafael ficou furioso. Ele podia sentir a adrenalina pulsando, a necessidade de protegê-la da situação que o cercava. O homem corpulento agarrou Luísa, mas, nessa fração de segundo, tudo mudou. Uma explosão irrompeu na entrada principal do hotel. As paredes tremeram, objetos despencaram. O estrondo foi ensurdecedor e a fumaça começou a encher o saguão. A multidão em pânico gritou e se dispersou. Rafael olhou para Luísa e seu sangue parou. Ela estava coberta de poeira, mas ainda de pé, fixando o olhar nos olhos dele. E então, antes que ele pudesse processar, o homem corpulento se virou. Seus olhos agora cheios de medo. Você não pode! Ele começou a falar, mas foi interrompido por um segundo impacto imediato, que fez o teto parecer desabar sobre eles. As luzes começaram a piscar, criando um cenário apocalíptico, e Rafael viu o rosto de Luísa distorcido entre a fumaça. No meio da confusão, enquanto a fumaça se espalhava, algo chamou a atenção de Rafael. Ele notou um brilho saindo do bolso da camisa do homem. Algo redondo e prateado. O homem percebeu a expressão no rosto de Rafael e, em um movimento desesperado, tirou de fato uma granada. Se você me tocar, acabará com todos nós. A tensão cortou no ar como faca. Rafael ficou paralisado. O mundo parecia ter desacelerado. E olhou para Luísa. Sua expressão misto de medo e determinação. O tempo estava se esgotando. Quem era mesmo esse homem? O que ele queria? As ações de Rafael agora poderiam provocar uma cadeia de eventos que mudariam tudo. Ele se deu conta da verdade. As vidas que estavam em perigo eram mais complicadas do que ele pensava. Cada escolha pesava como chumbo no coração. Luísa sussurrou. Rafael, não, nós precisamos sair daqui. E enquanto as chamas começavam a morder os móveis, Rafael percebeu que a única saída podia não ser o que ele imaginava. A conexão deles se tornara a única âncora em um mar de caos e segredos. O dilema estava claro: sair e deixar tudo para trás ou enfrentar as verdades que eles tinham escondido juntas. Ou destrutivas. Entre o grito de evacuação e o caos, ele finalmente decidiu: a gente precisa enfrentar isso juntos. Mas a dúvida pesada ainda pairava. O que aconteceria a seguir, quando as cortinas se erguerem? E mais importante, quem ele realmente seria após esse momento? Rafael, paralisado pela revelação, olhava para Luísa, o coração disparado. O homem corpulento com a granada em mãos parecia ter todo o poder. Era um impasse. Luísa sussurrava: Rafael, precisamos sair daqui. Ele podia sentir o pânico no ar, enquanto os hóspedes ainda gritavam e corriam em busca de uma saída. O homem, percebendo que o caos estava à sua volta, fez uma proposta inesperada. Se você me deixar sair, eu deixo a mulher e todos vocês irem. A tensão aumentou. Mas o movimento em falso e bem, você também sabe o que acontece. O ambiente estava denso, como se todos segurassem a respiração. Rafael ficou em choque. O que foi que você disse? O queixo dele. Quemia! Luísa olhou para Rafael. Seu olhar era um alerta silencioso. Esse homem, ele está ameaçando nosso futuro, Rafael. Sua vida. Ela hesitou. Mas ele sabia que o que vinha a seguir seria devastador. Eu sou seu futuro? Luísa murmurou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Rafael, você precisa sair agora. Mas ele não conseguia se mover. A adrenalina pulsava em suas veias. A sede de proteção o transformava. Não havia mais espaço para egoísmo. Apenas a urgência de salvar a todos.
O homem ao lado deles começou a se descontrolar. Acalmem-se ou eu faço explodir tudo aqui. Seu rosto estava vermelho e a mão tremia. Rafael olhou para Luísa e, num momento de clareza, decidiu que precisava agir. Ele tinha a chance de mudar aquele cenário sombrio. Mas como? Deixe ela em paz! Rafael gritou, mas a voz dele saiu mais como um rosnado. Se aproximou lentamente do homem. Vamos conversar. Apenas me diga o que você quer. O homem estremeceu. A granada quase deslizou. Era uma fração de segundos. Então um grito. Uma figura apareceu na porta e Rafael reconheceu aquela silhueta. Era a irmã de Luísa, a mesma que ele havia ouvido Luísa mencionar em conversas passadas. Ela estava ali, ofegante, com um olhar de pavor. Luísa, o que está acontecendo? A presença dela quebrou o clima tenso, mas também trouxe um novo nível de desespero. Rafael ficou atordoado. Que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia processar. Luísa estava paralisada. Seu olhar alternava entre o irmão e Rafael. O homem corpulento olhou para a nova figura. A dúvida se apoderou dele. Quero vocês dois fora, agora. Sem pensar, Luísa ranqueou sua real natureza. Eu não sou apenas uma faxineira. Eu sou uma investigadora e você não vai sair impune do que fez. O impacto das palavras foi como um golpe. A sala ficou em silêncio, enquanto a adrenalina fervia no ar. Rafael sentiu o chão tremer. Investigadora? O que você quer dizer com isso? As pegas da verdade começaram a surgir lentamente. Luísa começou a explicar. Eu estava investigando uma fraude que você estava envolvido, Rafael. Fui obrigada a me infiltrar no hotel. É por isso que eu falo chinês, por isso eu sei tudo sobre você. A revelação foi um soco no estômago. Todo aquele afeto, toda a conexão que haviam construído se transformou em algo sombrio. A verdade da vida dela estava se entrelaçando com a sua, de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O homem jogou a granada no chão, e o barulho da explosão fez a estrutura do hotel tremer. Uma onda de sacudida se espalhou, e o teto começou a desabar. A fumaça inundou tudo. O pânico se instalou de novo. E Rafael, numa fração de segundo, virou-se para Luísa. Precisamos sair daqui, agora! Ele agarrou a mão dela, mas a presença da irmã de Luísa era um novo obstáculo. O que você está fazendo? O olhar dela era uma mistura de medo e traição. Rafael, me diga que isso não é verdade. Ele só conseguiu olhar para Luísa, que também estava em choque. As vozes sussurravam enquanto os olhares se fixavam. O que mais estava escondido? A conexão deles, agora, parecia uma teia de mentiras. As escolhas estavam se tornando um labirinto. Abriram-se as portas e uma luz ofuscante iluminou o saguão. As pessoas estavam correndo e Rafael percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Luísa e a irmã. O que aconteceria com eles? Ele precisava decidir entre a verdade e a vida. O que ele realmente sabia sobre Luísa? E o que mais poderia ser revelado? Enquanto o caos tomava. Conta! Rafael entendeu que tudo havia mudado. Ele estava prestes a descobrir não apenas o que Luísa havia escondido, mas também quem ele realmente era. O futuro estava ali, prestes a ser desvelado. Mas o que viria a seguir poderia ser mais devastador do que ele podia prever. O que ele faria agora? Rafael
paralisado pela revelação, olhava para Luísa. O coração disparado. O homem corpulento, com a granada em mãos, parecia ter todo o poder. Era o impasse. Luísa sussurrava. Rafael, não! Precisamos sair daqui! Ele podia sentir o pânico no ar, a adrenalina correndo, enquanto os hóspedes gritavam e buscavam por uma saída. O homem, percebendo que a situação estava escapando de seu controle, fez uma proposta inesperada. Se você me deixar sair, eu deixo a mulher e todos vocês irem. A tensão aumentou, mas um movimento em falso e... Bem, você também sabe o que acontece. O ambiente estava tenso, como se todos segurassem a respiração. Rafael ficou em choque. O que foi que você disse? O queixo dele tremia. Luísa olhou para Rafael. Seu olhar era um alerta silencioso. Esse homem, ele está ameaçando nosso futuro, Rafael. Sua vida. Ela hesitou, mas ele sabia que o que vinha a seguir poderia ser devastador. Eu sou o seu futuro? Luísa murmurou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Rafael, você precisa sair agora. Mas ele não conseguia se mover. A adrenalina pulsava em suas veias. A sede de proteção o transformava. Não havia mais espaço para egoísmo, apenas a urgência de salvar a todos. O homem corporativo começou a se descontrolar. Acalmem-se ou faço explodir tudo aqui. Seu rosto estava vermelho e a mão tremia. Rafael olhou para Luísa e, num momento de clareza, decidiu que precisava agir. Ele tinha a chance de mudar aquele cenário sombrio. Mas como? Deixa ela em paz! Rafael gritou, mas a voz dele saiu mais como um rosnado. Ele se aproximou lentamente do homem. Vamos conversar. Apenas me diga o que você quer. O homem estremeceu, a granada quase deslizou. Era uma fração de segundos. E então, um grito! Uma figura apareceu na porta e Rafael reconheceu aquela silhueta. Era a irmã de Luísa, a mesma que ele havia ouvido Luísa mencionar em conversas passadas. Ela estava ali, ofegante, com um olhar de pavor. Luísa, o que está acontecendo? A presença dela quebrou o clima tenso, mas também trouxe um novo nível de desespero. Rafael ficou atordoado. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia processar. Luísa estava paralisada. Seu olhar alternava entre o irmão e Rafael. O homem corpulento olhou para a nova figura. A dúvida se apoderou dele. Quero vocês dois fora, agora! Luísa respondeu com força. Você não vai machucar ela. Eu não sou só uma faxineira. Sou uma investigadora. E você não vai sair impune do que fez. E então, em um ato de desespero, o homem lançou a granada no chão. E o barulho da explosão fez a estrutura do hotel tremer. Uma onda de sacudida se espalhou, as paredes começaram a rachar e a fumaça inundou tudo. O pânico se instalou de novo. E Rafael, em um reflexo natural, virou-se para Luísa. Precisamos sair agora! Ele agarrou a mão dela. Mas a irmã de Luísa estava em choque. Sua expressão transparecia traição. Rafael, me diga que isso não é verdade. A voz dela era um grito de desespero. Ele não sabia como responder. Qualquer palavra soava vazia diante da verdade que estava exposta. A conexão deles agora parecia uma teia de mentiras. Mas algo mudou. No meio da fumaça, um novo estrondo. As paredes começaram a desabar de forma alarmante. O homem gritava. Suas últimas palavras de desespero e raiva se perderam em meio ao caos. E então, um deslizamento frágil de uma porta ao lado se escancarou, revelando uma saída para o pátio. Vamos, rápido! Rafael puxou Luísa e a irmã. Mas quando ele estava prestes a dar o primeiro passo, uma ideia atravessou sua mente como um raio.
Ele olhou novamente para Luísa, que estava em choque. O que estava em jogo? O cerco da verdade estava apenas começando. Luísa! Você sabe que confiei em você! Como você pode ter me espionado? As palavras dele saíam com clima de traição. Mas Luísa, em vez de se ofender, fez um gesto com os braços, como se quisesse se explicar. Porque você é mais complexo do que sua fortuna. Eu não poderia deixar de saber. Naquela fração de segundo, ela olhou para sua irmã e fez uma revelação devastadora. Ela não é minha irmã de sangue. Ela é minha filha. O impacto foi como um soco no estômago. Rafael ficou congelado. Como isso poderia ser possível? Ele sentiu o chão se mover sob os pés. A verdade estava se desenrolando em um tecido de mentiras e segredos. O caos ao redor deles parecia minúsculo diante daquela revelação. O que isso significava para eles? Quais seriam as consequências? O que mais estava escondido nas sombras daquela vida que eles estavam vivendo? Enquanto a fumaça começava a encobrir a visão, Rafael sabia que essa não era a última vez que se depararia com a verdade. O futuro deles estava prestes a se redefinir, de maneira que ninguém poderia antecipar. A única coisa que podia fazer naquele momento era correr em direção à saída, direto para o desconhecido. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem eles eram realmente, um para o outro? Rafael estava atordoado. A revelação de Luísa ecoava em sua mente como um trovão. A fumaça envolvia tudo, e ele mal conseguia respirar. Sua filha, ele repetia, a mente girando. Luísa estava paralisada, e o caos ao redor deles parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Sim, ela é minha filha, Luísa. Finalmente disse, o desespero escorrendo em cada palavra. Fui forçada a me infiltrar para a nossa segurança. Eu não queria que você soubesse assim. O olhar dela era um oceano de emoções, amor, medo e um apelo silencioso por compreensão. Rafael sentiu um nó na garganta. Todas aquelas noites juntos, todos os momentos, agora eram tingidos pela dúvida e pelo segredo. O que mais Luísa não lhe contara? O homem corpulento ao lado deles parecia cada vez mais instável. A granada tremendo em sua mão. A pressão aumentava. Vamos! Estou sendo claro! Quero todos vocês fora! Mas então tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Um estrondo que fez as paredes tremerem. O teto começou a desabar. E uma ruma de escombros despencou perto deles. A vida! De Rafael virou de ponta cabeça em um instante. Ele agarrou Luísa e a puxou para mais perto. Saia, agora! Mas antes que pudessem sair, ele percebeu algo na expressão do homem. Era medo. A evacuação não eram apenas palavras. Ele murmurou, enquanto um novo temor se espalhava. O homem olhava para a porta por onde a irmã de Luísa havia escapado. Ela sabe! Não sabe? Ele estava em pânico. Rafael sentiu um arrepio. Sabe o quê? O que está acontecendo? O olhar do homem estava fixo na direção da saída. E então, num ato de desespero, ele moveu a granada de forma instável. Um movimento que fez o coração de Rafael disparar. Se você me deixar aqui, todos morrerão. Os gritos cresceram e as pessoas lutavam para escapar. A fumaça começou a engolir o saguão enquanto o homem olhava diretamente para a saída. Rafael se voltou para Luísa. Sua mente corria. Quem é você de verdade? O que ela sabe? A irmã de Luísa apareceu novamente.
seus olhos arregalados. Você realmente não sabe, Rafael? Sua voz tremia e Rafael sentiu o tempo congelar. Toda a operação, essa investigação envolve o seu pai. Você tem que entender. Ele está no meio disso também. As palavras batem como uma explosão. A revelação atravessou seu coração. O que seu pai tinha a ver com tudo isso? Rafael começou a sentir o mundo desmoronar ao seu redor. Não, não é possível. Ele sussurrou quase sem voz. Os segredos familiares que ele ignorou por tanto tempo estavam clamando para serem ouvidos. Seu pai, ele é o que arruinou a vida da minha família. Luísa gritou, o desespero misturado com raiva. Ele é parte da razão pela qual estou aqui. Precisamos nos afastar agora! Rafael olhou de uma para outra, enquanto a maçaneta da porta estourava em um chiado ecoante. Havia segredos que nem ele poderia entender completamente. E enquanto o homem gesticulava a granada, tudo se tornava um horizonte de incertezas. A sala tremia e a saída estava quase coberta por escombros. Seja quem for, eu não deixo que você machuque ela! Rafael gritou, a decisão se formando em seu íntimo. Ele não poderia ser o homem que dizia amar e abandonar Luísa agora. E assim, em uma fração de segundo, Rafael avançou, tirando Luísa e a irmã para um canto, enquanto o homem gritou, não faça isso! Os três se viraram quando ouviram um barulho ensurdecedor e um clarão iluminou a sala. Com um estrondo, a granada explodiu, criando uma onda de calor e destruição. Tudo escureceu por um momento. Então, um silêncio estrondoso se instalou. Quando a fumaça dissipou, Rafael se levantou, meio atordoado, e se virou. Luísa estava bem ali, mas havia algo em seu olhar, um misto de dor e alívio. Rafael, eu sinto muito. As palavras dela o atingiram profundamente. O que mais estava por trás de cada escolha? Havia segredos a serem revelados, e entre eles, talvez, uma conexão extraordinária que desafiava tudo que ele acreditava saber. E no meio da dor, Rafael sentiu uma pontada de esperança. Mas a pergunta persistia. Antes de tudo desmoronar, o que mais estava escondido nas sombras? E como ele poderia encontrar a saída não só do hotel, mas da teia de segredos que agora fazia parte de sua vida? Rafael estava atordoado. A revelação de Luísa ecoando em sua mente como um trovão. A fumaça envolvia tudo e ele mal conseguia respirar. Sua filha? Ele repetia, a mente girando. Luísa estava paralisada e o caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Sim, ela é minha filha, Luísa. Finalmente disse, o desespero escorrendo em cada palavra. Fui forçada a me infiltrar, para nossa segurança. Eu não queria que você soubesse assim. O olhar dela era um oceano de emoções, amor, medo e um apelo silencioso por compreensão. Rafael sentiu um nó na garganta. Todas aquelas noites juntos, todos os momentos, agora eram tingidos pela dúvida e pelo segredo. O que mais Luísa não lhe contara? O homem corpulento ao lado deles parecia cada vez mais instável, a granada tremendo em sua mão. A pressão aumentava. Vamos, estou sendo claro, quero todos vocês fora. Mas então, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Um estrondo que fez as paredes tremerem. O teto começou a desabar e uma ruma de escombros despencou perto deles.
Rafael agarrou Luísa. Saia, agora! Mas antes que pudessem correr, o estrondo mais forte interrompeu tudo. A parede ao lado se despedaçou, abrindo um buraco gigante. Um grupo de homens armados surgiu. A fumaça e os gritos agitados os envolviam como um manto. Um deles era conhecido. Rafael parou, seu estômago revirando. Não, não pode ser você. Era Lucas, seu irmão, um homem que ele não via há anos e que carregava uma rixa antiga pelo poder familiar que ambos disputavam. Estou aqui para resolver as coisas, Rafael. Lucas gritou, sua voz poderosa e cheia de autoridade. Os olhos de Rafael se encheram de confusão e desespero. O que ele queria? Luísa estava em choque, olhando entre os dois irmãos. O que você fez, Rafael? Ela estava pronta para explodir, mas o homem corpulento parecia mais perdido do que nunca. O caos aumentava. Lucas sorriu de um jeito que não era normal. Vocês acham que eu deixaria minha família em perigo? É hora de limpar a sujeira. O jogo acaba aqui. O olhar dele não era apenas ameaçador, mas cheio de intenções obscuras. Havia algo ali, uma trama ainda mais complexa. O homem corpulento girou em direção a Lucas. A expressão já de pânico. Você não pode fazer isso. E você não vai sair vivo daqui. Lucas bateu forte com o pé no chão. A granada caiu e o som foi como um disparo de canhão. Uma fração de segundo depois, a estrutura começou a desabar e todo o ambiente estava se tornando um pesadelo. Rafael agarrou Luísa, puxando-a para longe, enquanto as paredes se despedaçavam. Ele olhou para a irmã de Luísa, que estava congelada, sem entender. Saia! Vamos! As chamas começaram a se espalhar, criando uma dança mortal ao redor deles. Mas a situação estava prestes a explodir mais uma vez. Essa nova revelação sobre Lucas fez Rafael se perguntar: ele é o verdadeiro inimigo? A conexão que compartilhava com Luísa agora parecia submersa em um mar de desconfiança. Luísa, o que você sabe sobre isso? O que está acontecendo? E nesse momento, Luísa olhou para ele com uma mistura de alívio e tristeza. Rafael, eu prometi proteger você. Mas a vida dela é a minha prioridade. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e então sussurrou. Seu pai está no meio disso também. Ele não é o que parece. As chamas estavam se aproximando, o calor aumentando. Rafael ficou congelado. O que você quer dizer? Nesse instante, o corpo dele pesava com ações e decisões que ainda não haviam sido tomadas. No fundo, Rafael sabia que a verdade estava à sombra de tudo. E, enquanto os destroços caíam ao seu redor, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O que mais estava escondido? O que ele realmente era? E quem poderia confiar agora? A realidade estava se transformando em um pesadelo e a única saída estava à vista. Mas o que aconteceria assim que saíssem? Rafael estava atordoado, a revelação de Luísa ecoando em sua mente como um trovão. A fumaça envolvia tudo e ele mal conseguia respirar. Sua filha, ele repetia, a mente girando. Luísa estava paralisada e o caos ao redor parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Sim, ela é minha filha, Luísa finalmente disse, o desespero escorrendo em cada palavra. Fui forçada a me infiltrar para nossa segurança. Eu não queria que você soubesse assim. O olhar dela era um oceano de emoções. Amor,
medo e um apelo silencioso por compreensão. Rafael sentiu um nó na garganta. Todas aquelas noites juntos, todos os momentos, agora eram tingidos pela dúvida e pelo segredo. O que mais Luísa não lhe contara? O homem corpulento ao lado deles parecia cada vez mais instável, a granada tremendo em sua mão. A pressão aumentava. Vamos, estou sendo claro, quero todos vocês fora. Mas então, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Um estrondo que fez as paredes tremerem. O teto começou a desabar e uma ruma de escombros despencou perto deles. Rafael agarrou Luísa. Saia, agora! Mas antes que pudessem correr, um estrondo mais forte interrompeu tudo. A parede ao lado se despedaçou, abrindo um buraco gigante. Um grupo de homens armados surgiu. A fumaça e os gritos agitados os envolviam como um manto. Um deles era conhecido. Rafael parou, seu estômago revirando. Não, não pode ser você! Era Lucas, seu irmão, um homem que ele não via há anos e que carregava uma rixa antiga pelo poder familiar que ambos disputavam. Estou aqui para resolver as coisas, Rafael! Lucas gritou, sua voz poderosa e cheia de autoridade. Os olhos de Rafael se encheram de confusão e desespero. O que ele queria? Luísa estava em choque, olhando entre os dois irmãos. O que você fez, Rafael? Ela estava pronta para explodir, mas o homem corpulento parecia mais perdido do que nunca. O caos aumentava. Lucas sorriu de um jeito que não era normal. Vocês acham que eu deixaria minha família em perigo? É hora de limpar a sujeira. O jogo acaba aqui. O olhar dele não era apenas ameaçador, mas cheio de intenções obscuras. Havia algo ali, uma trama ainda mais complexa. O homem corpulento girou em direção a Lucas, a expressão já de pânico. Você não pode fazer isso. E você não vai sair vivo daqui. Lucas bateu forte com o pé no chão. A granada caiu e o som foi como um disparo de canhão. Uma fração de segundo depois, a estrutura começou a desabar e todo o ambiente estava se tornando um pesadelo. Rafael agarrou Luísa, puxando-a para longe, enquanto as paredes se despedaçavam. Ele olhou para a irmã de Luísa, que estava congelada, sem entender. Saia! Vamos! As chamas começaram a se espalhar, criando uma dança mortal ao redor deles. Mas a situação estava prestes a explodir mais uma vez. Essa nova revelação sobre Lucas fez Rafael se perguntar: ele é o verdadeiro inimigo? A conexão que compartilhava com Luísa agora parecia submersa em um mar de desconfiança. Luísa, o que você sabe sobre isso? O que está acontecendo? E nesse momento, Luísa olhou para ele com uma mistura de alívio e tristeza. Rafael, eu prometi proteger você, mas a vida dela é a minha prioridade. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e então sussurrou. Seu pai está no meio disso também. Ele não é o que parece. As chamas estavam se aproximando, o calor aumentando. Rafael ficou congelado. O que você quer dizer? Nesse instante, o corpo dele pesava com ações e decisões que ainda não haviam sido tomadas. No fundo, Rafael sabia que a verdade estava à sombra de tudo. E enquanto os destroços caíam ao seu redor, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. O que mais estava escondido? O que ele realmente era e quem poderia confiar agora? A realidade estava se transformando em um pesadelo
e a única saída estava à vista. Então, enquanto a fumaça envolvia tudo, Lucas lançou-se em direção ao homem corpulento. Sem aviso, o impulso fez a granada estremecer, o que quase fez Rafael perder o foco. E então, num movimento desesperado, o homem gritou: "Você não vai me deixar sair assim!" E em um último golpe, ele se lançou para a vitória ou derrota. O estrondo foi ensurdecedor. Luzes brilharam. O chão tremeu. Rafael olhou para Luísa e a expressão dela se congelou. O que foi isso? E antes que pudesse responder, uma porta do fundo se abriu. Em meio à fumaça, uma mulher entrou. Seus olhos estavam cheios de fúria. Era Silvana, a mãe de Rafael. A traição era palpável. "Você não devia estar aqui", ele gritou. Ela olhou diretamente para ele. "Não há tempo, Rafael. A verdade vem à tona hoje. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. E eu tenho que provar isso." As palavras cortaram-o. Assim, em meio ao caos, tudo o que Rafael conhecia estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? O que será que seu pai fizera? E por que sua mãe estava ali? A fumaça e o fogo deixavam tudo turvo, mas uma verdade clara se desenhava. Tudo estava prestes a mudar. Eles precisavam sair e rápido, antes que o que se escondia atrás da porta os consumisse de vez. A fumaça pairava no ar, sufocante e espessa. Rafael olhava para Luísa, a mente girando. "Você está dizendo que ela é sua filha?" A incredulidade ecoava em suas palavras. A mulher que ele conhecera, que lhe despertara sentimentos que nunca imaginou sentir, agora revelava um segredo abismal. Luísa respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas reprimidas. "Sim, Rafael, eu não queria que você soubesse assim." A sala estava em caos, mas para ele o tempo parecia parar. O homem corpulento tremia. A granada em sua mão reluzia ameaçadoramente. O instinto de Rafael gritou para salvar Luísa e a criança. Mas havia uma ferida inflamada entre eles. Uma conexão frágil que agora se tornava um fardo. "Por favor, eu só quero proteger minha filha", Luísa implorou. O desespero em sua voz a tornava ainda mais vulnerável. Rafael sentiu uma onda avassaladora de compaixão misturada com raiva. Ele estava prestes a descobrir que o peso de segredos poderia ser tão esmagador quanto a realidade em que habitavam. Enquanto as chamas começavam a dançar ao redor deles, Lucas, o irmão, e Silvana, a mãe de Rafael, se aproximaram. "É hora de acabar com isso!" Lucas gritou, um brilho resoluto nos olhos. Silvana, pálida, olhou para Rafael e Luísa. "O seu pai, ele está envolvido em algo muito maior do que vocês sabem." "Como? O que ele fez?" A cabeça de Rafael girava. Era uma tempestade de emoções. Cada palavra despejada como veneno. Ele se lembrava do conforto que a vida e a riqueza lhe trouxeram. Mas agora, esse mundo parecia um labirinto de mentiras. Os sons da destruição ecoavam e o caos se intensificava. O homem corpulento, em um último ato de desespero, levantou a granada. "Eu não vou deixar ninguém sair. Se eu morrer, vocês morrem comigo." Foi então que Luísa avançou, o olhar determinado. "Não! Não deixe que ele ganhe. Sua vida e a vida dela são mais importantes." Rafael viu a força dela. Uma mãe lutando pela filha. E isso despertou algo dentro dele. "Soltem-no!" Rafael gritou, se movendo em direção ao homem. Tomou conta.
Mas ele não podia mais viver em um mundo de medo. Ele precisava agir. Em um momento de clareza, ele avançou, pegando a granada da mão do homem. Um movimento rápido que surpreendeu a todos. Agora, não! Ele exclamou, jogando-a para longe. A granada rolou e o estrondo ensurdecedor ecoou. Mas não antes de Rafael puxar Luísa e a criança para longe. A explosão foi brutal. O calor queimava e os destroços voaram ao redor. Mas no meio do caos, a mão de Luísa encontrou a de Rafael. Ele olhou para ela e naquele momento tudo se reconectou. Elas tinham que sair, juntos. Vamos! Lucas gritou, puxando-os na direção da saída. Silvana seguindo logo atrás. A porta estava ao alcance, mas as chamas estavam se espalhando. Rafael sentiu sua respiração pesada. Uma última coisa, ele olhou para Luísa. Eu sinto muito. Não, o passado é um peso que não carregamos mais. Ela sorriu enquanto assim se despedia de uma vida de mentiras. Exatamente então, enquanto cruzavam a porta, uma luz ofuscante iluminou o caminho. Tinha uma nova chance ao seu alcance. Mas o que o futuro reservava? Haveria mais segredos escondidos? As perguntas ecoavam na mente de Rafael, enquanto eles se afastavam de um hotel que simbolizara tanto. Riqueza, dor e uma vida de ilusões. E a pergunta pairava no ar. O que viraria aposta no próximo capítulo? Antes de encerrar, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda demais. Comente suas reações e teorias sobre esse final bombástico e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. É isso que faz a nossa comunidade crescer.